Teatro Amazonas, parte 1. Principal símbolo cultural e arquitetônico do estado, o Teatro Amazonas, localizado no Lago de São Sebastião, no centro de Manaus, mantém viva boa parte da história do ciclo da borracha, época áurea da capital amazonense. Inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, o teatro surpreende e encanta pela imponência. Tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966, o Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decoração originais. Na área externa, a famosa cúpula chama atenção pela exuberância composta por 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da Alsácia, na França. A maior parte do material usado na construção do teatro foi importada da Europa, as paredes de aço de Glasgow, na Escócia. Os 198 lustres e mármore de Carrara das escadas, estátuas e colunas são da Itália. O salão de espetáculos tem capacidade para 701 pessoas distribuídas entre plateia e 3 pavimentos de camarotes. Teatro Amazonas, parte 3. Impossível não ficar hipnotizado com o teto côncavo, no qual estão 4 telas pintadas em Paris pela tradicional casa Capezotti. As telas representam música, dança, tragédia e ópera. Esta última é uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes. Ao centro, um majestoso lustre de bronze francês. Também não passam despercebidas as máscaras nas colunas da plateia, que homenageiam compositores e dramaturgos, entre eles Aristófanes, Molière, Rossini, Mozart e Wagner. O pano de boca do Teatro Amazonas é outra raridade. Foi confeccionado em 1894 pelo artista brasileiro Crispim do Amaral e descreve o encontro dos rios Negro e Solimões. No Salão Nobre, onde aconteciam os grandes eventos sociais da época, destaca-se a pintura do teto feita por Domenico De Angelis em 1899 e que foi batizada de A Glorificação das Belas Artes da Amazônia. Márcio Souza, um dos maiores expoentes da literatura amazonense, contou que não acredita em fantasmas, mas que é imprescindível falar das famosas aparições no Teatro Amazonas e que a história envolvendo espíritos no local é no mínimo interessante. Ele disse que a primeira vez que soube dos fenômenos paranormais foi em 1965. Depoimento de Márcio de Souza. Não acredito em fantasmas, mas acredito em fantasia. Por isso, falar dos fantasmas do Teatro Amazonas é imprescindível. A primeira vez que tomei contato com tais fenômenos paranormais foi em 1965. Minha saudosa amiga e atriz Glauci Rocha estava em Manaus com a peça Um Uísque para o Rei Saul. Na véspera da estreia, Glaucia ensaiava no palco para uma reduzida plateia de amigos, quando seu trabalho foi interrompido pelos gritos de pavor de um dos assistentes, um jovem argentino bastante atlético que fazia contra a regra. Não exatamente o tipo impressionável. Ele havia descido para a parte de baixo do palco em busca de um objeto de cena, quando se deparou com aquele estranho cavalheiro em roupas do século XVIII, com peruca marcial e um rosto marcado por um triste sorriso. A fez uma reverência, virando-se misteriosamente até desaparecer na parede, como é típico dos fantasmas. Bem, o rapaz deu tremendo vexame, mas o administrador do Teatro Amazonas, o perene Aldomar Bonates, contou a histeria com a observação de que era claro que ali existiam fantasmas. Toda ópera que se preze tem o seu fantasma, e encerrou o assunto. Mais tarde, Márcio Souza havia descoberto que um ator italiano morreu no local e que teria sido vítima da malária em 1912, de que esse ator teimava em perambular pelas coxias e camarotes após a morte. Outra suposta testemunha sobre eventos sobrenaturais envolvendo o teatro teria sido Genusa Mustafa, uma pianista que ensaiava no local certo dia durante um ensaio de polonês. Genusa ouviu aplausos e, ao se virar, se deparou com um homem admirando seu trabalho. Desde então, Genusa nunca mais ensaiou sozinha no Teatro Amazonas. Segundo Antônio Carlos, o terceiro andar do teatro é um dos lugares mais assombrados da cidade. Para se ter uma ideia, só para chegar ao local, você deve subir uma escada de ferro em forma de caracol e sem iluminação. Seu Caldas me contou que um dia ouviu muito barulho vindo do banheiro masculino do terceiro andar. Parecia uma festa. Quando ele foi acender as luzes, ele sentiu alguém dar um tapa na mão
e as luzes se apagaram. Ele saiu correndo e xingando os fantasmas, mas logo em seguida voltou e pediu desculpa dos amigos que conviviam com ele há quase 20 anos. Um suposto festival fantasmagórico, denominado por pesquisadores como La Gioconda, que acontece todo dia 31 de dezembro, data de aniversário do teatro, sob a regência do maestro Benário Civelli, morto de febre amarela em 1899, e sob o comando do maestro Genivaldo Encarnação, regente natural do Ceará e morto numa briga na pensão da Mutala. Obrigado a todos.